O meu nome é Adriano e eu hoje estou associado à Organização das Testemunhas de Jeová. Bem, vocês devem estar percebendo que eu não estou mostrando meu rosto, né? Então eu coloquei aqui um efeito para que meu rosto não aparecesse. Na realidade, por que eu fiz isso? Por que eu estou fazendo isso? Eu vou explicar mais à frente um pouco nesse vídeo o porquê que eu não posso mostrar meu rosto. Tá? Bem, mas vamos começar com a minha história. Hoje eu tenho mais de 50 anos de idade, tá? E eu me tornei testemunha de Jeová. Na realidade, eu fui batizado como testemunha de Jeová aos meus 17 anos, no ano de 1983. Eu moro aqui na região metropolitana de São Paulo. Naquela data, eu fui batizado no antigo Salão de Assembleias de Ribeirão Pires, que existe até hoje. Para os mais antigos, na época lá, o superintendente de distrito era o irmão Rutke, já falecido, uma pessoa excelente. Bem, eu fui criado como testemunha de Jeová desde a minha tenra infância. A minha mãe ela é testemunha de Jeová desde a década de 1960. Tá? O meu pai não é testemunha de Jeová, mas ele se diz católico, mas não é um católico praticante. Então, quem de fato interferiu na minha educação, tá, religiosa foi a minha mãe. Ela me ensinou desde criança, lá nos ditames da organização. Bem, então, com o tempo se passou. Eu me lembro muito bem do ano de 1975, eu tinha 9 anos de idade. No ano de 1975, os irmãos tinham aquela expectativa toda de que o fim viria. Justamente por quê? Porque a organização, desde o lançamento daquele antigo livro de capa vermelha, que tinha lá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, lá falava que os 6.000 anos da criação humana, de Adão, né, no caso, acabariam no ano de 1975. E ali mencionava muito bem, com todas as letras, que muito provavelmente o milênio começaria neste ano. O reinado milenar de Cristo começaria neste ano. E ali o livro não deixava dúvidas, dizia muito bem, podem pesquisar na página 29 e 30 do livro, e dizia ali que não seria mera coincidência se o reinado milenar começasse no ano quando a humanidade completasse 6.000 anos de existência. Então isso criou toda uma expectativa. Esse livro foi lançado, se não me engano, em 65 ou 66. Isso criou toda uma expectativa nas testemunhas de Jeová de que o fim viria realmente em 1975. Literaturas posteriores, em 1969, na década de 70, tipo em 72, se falava muito sobre 1975. Pode pesquisar aí na biblioteca online da Torre de Vigia, que estão todas lá, certo? E verão que, de fato, a organização afirmava que o fim viria em 1975. E ela até, em 1972, no artigo da Sentinela, ela até dizia que se não viesse em outubro de 75, não seria uma o erro seria uma questão de semanas ou meses, não de anos. Então, as testemunhas de Jeová tinham sim essa expectativa de 1975. Eu tinha 9 anos de idade e compreendia muito bem isso. Vocês podem dizer, puxa, mas com 9 anos de idade uma criança não tem esse senso. Como assim? Hoje não estão incentivando batizarem crianças nessa idade? Muitas que são batizados hoje como testemunhas de Jeová, filhos de testemunhas de Jeová, têm essa idade, a idade que eu tinha em 1975. Bem, mas independente disso, eu fui batizado depois, em 83. Por que eu fui batizado? Por que eu concordei com a organização em 1983? Bem, porque o que ocorria era que o fiasco veio, né? Em 1975 não aconteceu nada, mas ainda se fala, a organização passou a falar muito sobre a geração de 1914. A geração de 1914. Então, de fato, em 1984, a geração de 1914, ela completaria 70 anos. Certo? E como nós sabemos do Salmo, que a vida do homem é seus 70
ou 80, então se achava que realmente o Armagedon viria na década de 80, desculpe. Então eu me tornei testemunha de Jeová. Pouco tempo depois do meu batismo como testemunha de Jeová, eu trabalhei como pioneiro auxiliar por um bom tempo, trabalhei como pioneiro regular e recebi um convite para ir para Betel, em Cesarelange. Tá? Trabalhei lá por cerca de 1 ano aproximadamente. Na realidade, eu que pedi para sair, porque eu gostava muito mais do serviço de pioneiro do que do serviço de Betel. Tá? Eu não me adaptei muito ao serviço de Betel, justamente porque Betel, de Cesarelange, é um local extremamente isolado. Tá? Então, ali, realmente, eu me sentia com solidão. Tá? Isso é uma característica minha. Pouco tempo depois, eu fui designado servo ministerial. Alguns anos depois, eu fui designado ancião. Bem, eu como ancião, eu sempre procurei ser aquela pessoa, exatamente a mesma pessoa que eu era antes, ou seja, aquela pessoa devotada a Jeová. E confiante de que os preceitos de Jeová são o amor verdadeiro. O principal preceito de Jeová é o amor verdadeiro. Porém, quando eu comecei no trabalho como ancião, infelizmente, você começa a tomar conhecimento de fato do que é essa organização. Vocês devem saber muito bem que os anciãos, eles recebem um livro, que é o KS, é o Kingdom School, KS é isso, Kingdom School, que tem o nome em português de Pastoreio e um Rebanho de Deus. Esse livro contém todas as orientações exclusivas aos anciãos. Cerca de 1/3 dele trata de comissões judicativas, ou seja, formas de julgar os irmãos. Aliás, é interessante que as comissões judicativas, elas não são bíblicas, certo? Os preceitos da Bíblia lá para o antigo povo de Israel era que os juízes das cidades, eles fizessem os seus julgamentos nos portões das cidades, à vista do povo. Por quê? Para que eles fossem justos. Porque, imagine só, um juiz, ele decidir um caso de forma injusta. Todas as pessoas em volta veriam que ele errou. Ou seja, o fato de os julgamentos serem feitos às claras, na frente do povo, tá? Era uma forma de fazer com que os juízes antigos no povo de Israel fossem o mais justos possível. Um exemplo bíblico de um juízo assim foi o caso lá de Ruth, né? Que era a questão de Boaz, que ele requereu, né, o casar com Ruth. Bem, mas independente disso, né, as comissões judicativas hoje são feitas a portas fechadas, com 3 anciãos e o acusado, sem testemunhas e nada. Exatamente da forma como foi o julgamento de Jesus pelos fariseus. Tá? Ou seja, a organização ela utiliza o modelo dos fariseus, mas não o modelo bíblico. Ou seja, quando você começa a entender isso, você vê que, olha, alguma coisa está errada. Bem, eu participei de comissões judicativas, participei de 10 comissões judicativas enquanto eu fui ancião. Eu fui designado ancião na década de 90, perfeito? Década de 90 eu fui designado como ancião. Eu permaneci como ancião até o ano de 2001. Participei de cerca de 10 comissões judicativas. Como eu era aquela pessoa que acreditava de fato no amor, e para ser desassociado a alguém é necessária a concordância, a unanimidade dos 3 anciãos que fazem parte da comissão judicativa, geralmente, né, em 8 dessas 10 comissões que eu participei, tá, eu era o voto a favor da pessoa, aquele voto de misericórdia para a pessoa. Vamos dar uma chance a essa pessoa, tá? Então eu consegui, graças a isso, salvar 8 pessoas. Mas existiram 2 pessoas que de fato não tive como salvar. Mas uma delas, que foi muito interessante o caso, me deixou muito perturbado, porque
a pessoa, na realidade, a moça, ela era de uma família onde toda a família era testemunha de Jeová, o pai era ancião e etc. E ela não queria mais ser testemunha de Jeová, só que ela não queria pedir dissociação. Ela queria ser expulsa. Então ela simulou que cometeu imoralidade e confessou a imoralidade. E nós desassociamos a moça. Pouquíssimo tempo depois, um dos irmãos dela, que também era da nossa congregação, ele veio todo cabisbaixo comentar que ela não tinha cometido nada. Ficou sabendo de fato o caso que ela não cometeu nada. Ou seja, nós desassociamos uma pessoa que não fez nada. Entende? Então, onde está o Espírito Santo nesses casos? Ele não está ali. Foi o que eu pensei. Esse caso me deixou tão perturbado porque a desassociação, ela destrói famílias. Essa moça não iria mais conversar com o pai, ela teve que sair de casa, certo? Aliás, ela queria, mas o pai mesmo colocou ela para fora de casa. Então, isso me deixou muito perturbado. Pouquíssimo tempo depois, eu pedi o meu cancelamento como ancião. Tá? Pedi o meu cancelamento como ancião porque eu não queria mais fazer parte disso. Agora eu vou explicar para vocês por que eu estou escondendo meu rosto. É um direito meu. Antes que me critiquem, é um direito meu não mostrar meu rosto. Por quê? Porque eu ainda tenho família como testemunha de Jeová. A minha esposa, ela é testemunha de Jeová, certo? É uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa, só que ela acredita mesmo na organização. Ela acredita que a organização, ela é de Jeová mesmo. A minha mãe, ela é testemunha de Jeová, certo? Até hoje, ela está idosa. E se, por exemplo, se me descobrissem que eu estou aqui contribuindo para alertar as pessoas contra os perigos dessa organização, eles fariam questão de me desassociar, certo? E nisso ocorreria que a minha mãe não poderia mais falar comigo, ela não mora na mesma casa que eu, certo? E segundo algumas orientações recentes na Sentinela, agora de 2018, quando uma testemunha de Jeová está casada com alguém apóstata, certo? Apóstata, entre aspas, ela poderia se divorciar. Eu não quero que minha família seja destruída, certo? Eu tenho um filho também, meu filho já é adulto, e graças a Jeová, embora eu tenha ensinado ele a ser testemunha de Jeová desde a tenra idade, ele decidiu que ele próprio percebeu que essa organização estava errada, e ele não chegou a se batizar, graças a Jeová, e ele não quis ser testemunha de Jeová. Então hoje ele não é testemunha de Jeová, não se batizou. Então ele não está assim sujeito às penalidades deles. Porque ele não chegou a se batizar. Graças a Jeová, meu filho não caiu nesta armadilha. Mas vejam bem, em 2001 eu deixei de ser ancião, mas eu continuei fiel como testemunha de Jeová. Até recentemente. Porém, sempre de consciência pesada. Então, o problema é que a organização ela coloca na mente das pessoas o medo e a culpa. Eles colocam na mente dos membros que você tem que fazer as coisas, porque senão Jeová vai te destruir no Armagedon, você vai morrer no Armagedon. Você pega aquelas literaturas, os livros, e você vê aquelas gravuras de pessoas morrendo, raio caindo do céu, prédio caindo em cima das pessoas, né? E se você não obedecer à organização, você vai morrer deste jeito. As pessoas morrem de medo. Sempre ameaçam as pessoas. Se você fizer alguma coisa errada, você vai ser desassociado. E se você for desassociado, os seus parentes não vão conversar com você, os seus amigos dentro da organização não vão mais conversar com você. Ou seja, eles implantam o terror, o medo. E fazem com que as pessoas sintam culpa. Ou seja, a organização impõe uma carga de trabalho muito grande às pessoas lá dentro. Você tem que trabalhar no campo, você tem que preparar reunião, você tem que estudar, você tem que ir nas reuniões, você tem que fazer um monte de coisas. E cada vez mais, eles mantêm você ocupado. E as pessoas, elas não conseguem fazer isso. Não conseguem cumprir com todos aqueles requisitos farisaicos, aliás, da organização. E isso faz com que as pessoas tenham culpa.
Então as pessoas ficam com culpa e se tornam escravos da organização.